Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Nós vamos continuar o estudo sobre parábolas da vida cristã nos últimos dias. Nós temos estudado o capítulo 24 e o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Na última oportunidade que nós tivemos, nós estudamos sobre a parábola das 10 virgens. E hoje nós vamos prosseguir e vamos estudar sobre a parábola dos talentos. Então, aqui no capítulo 25, mas nós vamos ler a partir do versículo 13, um versículo que é o final da perícope relacionada à parábola das 10 virgens, e vamos ler todo esse texto até o versículo 30. Vamos ler a palavra do Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos orar, irmãos. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito, Senhor, nós nos reunimos mais uma vez nesse local e nós te louvamos por isso, Senhor. Nos reunimos aqui pela bondade, por causa da tua graça, por causa do teu amor, Senhor. Nós cantamos agora há pouco sobre essa alegria, sobre esse desfrute, Senhor, em estarmos na tua presença,
em falarmos o Teu nome, em nos declararmos para o Senhor. Senhor, que isso seja tão real em nossas vidas, Senhor, que guie os nossos sentimentos, que guie as nossas percepções, ó Deus, esse grande amor do Senhor, que também toca o nosso amor pelo Senhor. Toca-nos, ó Deus, mais uma vez, profundamente nas nossas vidas, e abra, Senhor, a Tua palavra para nós. Abra, Senhor, ó Deus, a Tua palavra e aplica aos nossos corações, às nossas vidas, Senhor. Ordena os nossos caminhos, ó Deus, para que nós venhamos viver a Tua vontade de uma maneira, Senhor, que louve e glorifique o Teu nome, Senhor, nesses dias que desejamos a vinda do Senhor, dias que almejamos a Tua presença, dias, ó Deus, que a Tua noiva suspira pelo noivo, Senhor. Assim nós te pedimos e louvamos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós lemos aqui a partir do versículo 13, porque essa parábola dos talentos, ela tem uma profunda ligação com a parábola das 10 virgens. Quando nós vamos estudar essa parábola dos talentos, nós percebemos a forma que Jesus ele entra na citação dela. Nós nem sentimos uma introdução. Isso porque, na realidade, essa parábola ela está profundamente ligada à parábola das 10 virgens. Então, para estudarmos a parábola dos talentos, como também para termos uma visão ainda mais completa a respeito do assunto que foi exposto na parábola das 10 virgens, nós precisamos dessas duas parábolas, as parábolas das 10 virgens e as parábolas dos talentos. Nós estamos estudando esses 2 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulo 24 e capítulo 25, compreendendo que ele compreende, ou seja, que o Senhor expõe uma mensagem. Então, quando nós olhamos todo esse momento da pregação do Evangelho, pelo próprio Evangelho vivo, que é o Senhor Jesus, ele estava nos expondo, ou ele nos expôs uma mensagem. É por isso que quando nós vamos estudar a palavra de Deus, é importante nós percebermos esses momentos parabólicos, eu diria assim, porque parábola não é só aquilo que o Senhor Jesus proferia, mas também era aquilo que ele fazia. Todas as atitudes e comportamentos e a vida prática do nosso Senhor comunicava algo que para uns estava velado, mas para outros estava inteiramente aberto ou revelado. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós precisamos, irmãos, de estarmos atentos a todos os detalhes que o Espírito que inspirou essa palavra está colocando diante de nós. Então, quando nós estudamos essa parábola dos talentos e começamos aqui no versículo 13, como nós mencionamos, nós percebemos essa conexão. E eu quero fazer uma citação aqui, harmonizando o versículo 13 com o versículo 14, para que fique evidente para os irmãos essa transição, ou essa passagem de uma forma conexa e junta o pensamento do Senhor sendo aplicado de uma outra forma, mas na mesma linha. Eu vou ler assim para vocês, pensando aqui no capítulo 24, no versículo 13 e o versículo 14. Você vai perceber que a parte B do versículo 13 e a parte A do versículo 14, ela está inteiramente conectada. Então eu leio assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá, pois ele é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Percebeu a harmonia entre os 2 versículos e assim a conexão que nós já acompanhamos aqui no desenvolvimento das 2 parábolas? Então, irmãos, eu quero prosseguir estudando com os irmãos essa parábola dos talentos, levando em consideração
a parábola das 10 virgens, que nós já falamos aqui, já estudamos aqui. A parábola das 10 virgens, ela colocou uma ênfase no depósito interior. Vocês perceberam? A conclusão dela e o desenrolar dela tem essa ênfase no depósito interior, nesse suprimento interior. Agora, a parábola dos talentos, ela tem uma ênfase, ou ela coloca ênfase na expressão exterior. E as duas coisas andam juntas, estão inteiramente conectadas. Nós não podemos estudar a parábola das 10 virgens sem entendermos o que a parábola dos talentos nos diz. Nesse tratamento conectado ou contínuo dessas duas parábolas, nós vemos então uma realidade interior que se manifesta nessa vida interior do Espírito dentro e na nossa vida. E se manifesta, pensando na parábola dos talentos, na vida exterior, nessa reação exterior. E quando nós pensamos, irmãos, no tempo escatológico, ou seja, sobre os últimos dias da igreja antes da vinda do Senhor, isso tem um imenso valor para nós, tanto para a nossa realidade espiritual, como para a nossa vida prática. E eu quero dizer, essas duas coisas, na realidade, são uma só. Porque a nossa vida prática, irmãos, ela é uma vida espiritual. O seu trabalho, o seu serviço e todas as coisas simples, corriqueiras e práticas da tua vida têm tudo a ver com a sua vida espiritual. Não vá para o seu serviço, não desenvolva a sua profissão, não frequente os seus estudos, a sua faculdade, o seu colégio, separando ou desconectando como que se fosse uma trivialidade da vida natural. Para a igreja, irmão, tudo é espiritual. Se você não pensar assim, você vai começar a viver uma vida distópica, em contradição, e vai se ver frustrado por falta da realidade da vida espiritual na sua vida prática, todos os dias. A condição para nós vivemos uma vida produtiva para o reino de Deus tem tudo a ver e depende da realidade da vida interior. Essa parábola dos talentos fala sobre serviço, e todo assunto relacionado ao serviço, ele não só tem tudo a ver, como ele depende da nossa realidade de vida interior com Deus, com a palavra do Senhor. A urgência escatológica da parábola das 10 virgens está nessa realidade interior, de uma vida abundante, cheia do Espírito Santo. Você se lembra que a única diferença entre as virgens era o suprimento extra-espiritual? Todas eram virgens. Pasmem, todas, inclusive, obviamente, as prudentes dormiram. Todas ouviram a voz, aí vem o noivo. Todas levantaram, despertaram, acordaram, todas. Todas começaram a se preparar para a vinda do noivo. Mas, no momento da preparação, é que veio a distinção, o depósito, a vida abundante interior, o ser cheio do Espírito, esse suprimento espiritual. Então, esse ser cheio do Espírito é a urgência escatológica da parábola das 10 virgens. Quando nós olhamos para a parábola dos talentos, também nós temos uma urgência escatológica. E aqui a urgência escatológica na parábola dos talentos está na realidade exterior da fidelidade de uma vida que responde a Deus.
que responde ao chamado de Deus. E eu quero tocar em alguns pontos na medida que o Senhor nos der, na direção e que o tempo nos permitir. Então, aqui na parábola dos talentos, essa urgência escatológica, irmãos, quando eu falo urgência escatológica, é porque aqui tem a realidade do pensamento dos últimos dias. E quando nós falamos sobre escatologia, irmãos, não é só, ou não se limita só aos dias que estão lá na frente e que talvez algum de nós não veremos. Escatologia que não afeta a minha condição de vida hoje, não é uma escatologia espiritual da palavra de Deus. Uma esperança de vida eterna que não mudam os meus comportamentos hoje, agora, não é uma visão escatológica segundo a palavra do Senhor. Porque a escatologia bíblica não é para especulação, não é para adivinhação, não é para aposta, né? É o 66, é código de barra, é um chip, é na mão direita, é quem que vai ser, é a Rússia, é o Papa, é tantas coisas das especulações humanas que são colocadas, e cristãos ficam vagueando nessas especulações, enquanto a realidade da sua vida prática está indo de mal a pior, revelando que eles têm uma vida como uma virgem nécia, sem depósito extra, sem suprimento extra para os últimos dias, dessa realidade prática e atual da urgência da escatologia, sobre a volta do Senhor Jesus. Então, de novo, essa urgência escatológica da parábola dos talentos nos fala sobre essa realidade exterior. Percebe essa conexão? Nós temos a realidade interior, urgente, irmãos. Precisamos de uma vida transbordante, cheia do Espírito Santo. Mas essa realidade interior não tem fim em si mesmo. Ela tem que avançar para uma realidade exterior, de serviço, de comunicação, de expressão, de testemunho de Deus. Não é desconecto. Nós não fomos chamados para vivermos uma vida como, sei lá, em meditação, separado de tudo e de todos, de uma forma reflexiva, carrancuda, sem se relacionar socialmente com os outros. Não, irmãos, a realidade da vida cheia do Espírito Santo, ela é comunicada e é expressa de uma forma que atinge todos aqueles que o Senhor tem nos dado, com quem nós temos nos relacionado, tem vivido, e o Senhor tem colocado para nós para servirmos ao Senhor na vida dos nossos irmãos. Isso é urgente. Quando nós olhamos para Gálatas, capítulo 5 e versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito, nós vemos lá o fruto do Espírito partindo a partir do amor lá, que é a primeira manifestação, ou eu diria que a concentração de todo o resultado, ou de todo o desdobramento do fruto do Espírito, é o amor. Mas você percebe lá uma realidade interior, que depois ela se completa com uma expressão exterior. Lá diz que o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você percebe que é uma realidade interior e que depois começa a se comunicar, ou interagir, ou se expressar numa realidade exterior. Muitos falam que amam, mas não agem com amor. Muitos falam que amam a Deus, mas não amam os seus irmãos. Leia 1 João, você vai perceber que a falta de realidade do amor com o irmão escancara a falta de realidade do amor a Deus. Então, é a realidade interior e a realidade exterior. Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, você vai perceber que uma ação contínua delas até o último momento era a ação da esperança, do esperar.
Mas quando nós olhamos para a parábola dos talentos, a ação contínua deles até a volta do Senhor daqueles servos, é a ação contínua do serviço, do trabalho. Mas essas são dois lados de uma mesma moeda. No reino escatológico do Senhor, antes da vinda de Cristo, as virgens e os servos são essas duas manifestações dos redimidos de Deus aqui na terra. Nem só um, nem só o outro. Irmãos, a igreja, o corpo de Cristo, é o lugar onde há uma esperança que serve. Vou repetir. A igreja, o corpo de Cristo, é o lugar onde existe uma esperança que serve em serviço, que atua, que se expressa. A igreja, ela é um organismo vivo, onde os seus membros funcionam com seus dons, eu diria assim, dons, dádivas, recebidos. Porque aqui nós lemos que os talentos foram recebidos. Então são dons, dádivas recebidos e nomeados pelo doador. Eu coloquei essa última parte e logo mais vai ficar mais claro para os irmãos. Quando nós entendemos que o serviço a Deus é uma característica da igreja, eu preciso então fazer algumas considerações pensando nisso. Igreja e serviço. Hoje, irmãos, nós temos aí organizações que se dizem igreja, mas nem podem ser chamadas de igreja. Mas por falta de um entendimento do que é igreja, muitos chamam igreja a partir dos lobos que intitulam essas organizações, ou esses movimentos, ou essas construções humanas, que até em algumas situações são boas e servem, mas não são igreja. E nós precisamos de amadurecer o nosso entendimento sobre o que é igreja. Há alguns assuntos, irmãos, que nós sempre precisamos de voltarmos neles e revisitarmos alguns assuntos fundamentais. E eu tenho visto que, na realidade que nós vivemos, no hoje, e eu diria assim, contextualizando, nos últimos tempos, essa identidade da igreja se perdeu na mente daqueles que não sabem nem o que é isso. Os nomes e funções, por exemplo, das atividades de muitas ditas igrejas, parece mais empresas sociais de cuidado humano do que de um organismo vivo, de uma realidade espiritual. Aqui você já começa a perceber uma distinção, né? De novo, eu preciso que vocês tenham isso em mente. Nós não desvalorizamos as organizações constituídas para o cuidado humano, para a ajuda humana. Não é esse o ponto, irmãos. O ponto é o que é igreja e, consequentemente, dentro desse assunto da parábola, o que é servir a Deus. O que é isso? Esse é o ponto. Os membros da igreja podem, e na realidade, irmãos, eles devem se envolver com assistências sociais. Mas a essência do propósito da igreja é a vida, e eu colocaria assim, a vida na comunhão, ou da comunhão com o corpo de Cristo, que manifesta o reino de Deus a partir do trono de Deus para a terra. Todas as organizações sociais que nós temos por aí, e são boas, dentro do seu propósito, entendendo aquilo que é igreja e aquilo que não é,
são boas para as provisões temporais. E nós precisamos de ter clareza sobre isso. Lembra da oração do Pai Nosso, Mateus 6,10? Venha o seu reino, é oração. Seja feita a sua vontade, assim aconteça na terra como acontece no céu. Venha, Senhor, com a sua vontade do teu trono e reine sobre todas as coisas, passando pela vida da igreja e tocando toda a obra da criação, porque se a igreja é o corpo de Cristo, Deus tocará todas as coisas através desse corpo na sua consumação e glorificação. Então existe algo que é maior, é glorioso, e nós não podemos perder isso de vista. Isso toca todas as coisas, inclusive as assistências ao ser humano, incluindo as obras assistenciais. Mas igreja não é obra assistencial. Igreja não é obra assistencial. Os membros da igreja dão e devem assistir à necessidade dos outros, porque isso revela o seu amor e a sua atividade espiritual. Mas o ser igreja, ela perpassa a temporalidade da vida comum vivida aqui na terra e adentra para a realidade eterna, irmãos. Porque a minha vida ela não está restrita somente aos anos que poderei viver aqui na face dessa terra. Ela vai além em Cristo Jesus. E nós não podemos nos esquecer disso. Por isso que todas as decisões que nós tomamos é tendo em vista a vida eterna. Toda a ajuda ou assistência que você faz ou dá para o seu irmão tem que ter em vista, irmão, a vida eterna. Uma das coisas que durante os anos, ouvindo as mensagens aqui, estando com os irmãos, aprendi é que muitas vezes nós, às vezes, e para isso, irmãos, eu coloco essa ressalva aqui no meio da fala para entendermos. Às vezes, nós com o nosso desejo assistencialista de ajudar, dependendo, e com todas as ressalvas, irmãos, nós atrapalhamos o trabalho de Deus de correção na vida de um irmão. É difícil de lidarmos com isso, com entendimentos como esse. É por isso, irmãos, que nós precisamos de uma mentalidade espiritual. O que Deus está fazendo na terra? O que Deus está trabalhando na vida da sua igreja? Qual que é a obra de santificação, em realidade, que o Senhor está operando agora, aqui, nessa Assembleia de Deus? Eu vou cooperar com aquilo que Deus está fazendo? Ou eu vou começar a fazer orações bonitas, mas que não têm valor espiritual nenhum? São bonitas até religiosamente, e benquistas diante de todos aqueles que têm um sentimentalismo social. E eu não falo que isso é errado, mas nós precisamos do governo espiritual sobre todas as coisas, irmãos. Nós precisamos da sabedoria de Deus para lidar com todas as coisas. Porque a minha concepção de bem e de bom, ela é afetada pelo pecado e pela queda do homem que ronda o meu coração. Então eu preciso de estar cheio do Espírito de Deus para servir a Deus e para servir aos irmãos. Para servir a Deus e para servir aos irmãos segundo o propósito eterno de Deus, segundo a condução de Deus em todas as coisas. Quero colocar alguns pontos aqui. Afirmações. A igreja, irmãos, ela é mais do que uma comunidade. A igreja, ela é mais do que uma associação. A igreja, ela é maior do que uma organização filantrópica. A igreja é maior do que uma instituição religiosa. A igreja, irmãos, é o organismo vivo
eterno em Cristo. E eu friso o em, porque aqui é o estado de dependência, de posição para a eternidade. Nossa ação na igreja, ou como igreja, é mais do que a filantropia, obviamente. É mais do que o socorro assistencial e social. É um corpo de amor mútuo. Esse amor gera ações para a vida eterna. Porque o meu amor pelos meus irmãos sempre vai gerar no meu coração um desejo primeiro, para que a alma deles seja salva, para que ele sirva ao Senhor, para que ele esteja diante de Deus. A minha oração para a vida dos meus irmãos, ela vai sempre ser ordenada a partir do espiritual, para depois as coisas naturais, a partir da vontade de Deus, do governo de Deus, do reino de Deus, para depois as nossas ansiedades e necessidades humanas. Pelo contrário, eu estarei orando contra Deus. Entende? As implicações do amor do corpo de Cristo têm em vista não somente a vida transitória, mas a vida eterna. E nós precisamos de ter isso bem consolidado. Irmãos, existe uma mentalidade. Alguns irmãos vão se lembrar que eu tenho usado muito uma expressão aqui, progressista. E para aqueles irmãos que sempre têm me ouvido falar isso, vão entender. Existe uma mentalidade progressista que tem afetado esse pensamento do ser igreja. As pessoas estão passando a pensar a igreja como organização social antropocêntrica, tendo em vista o cuidado humano e o sentimento humano. Então, quando nós olhamos do ponto de vista assistencial, nós dizemos: o que está de errado? Está cuidando. E sim, irmãos, tem que cuidar. A palavra do Senhor é muito clara sobre ajudas aos irmãos. Mas aí vem a sutileza do inimigo. A igreja, a Assembleia do Deus vivo, ela tem deixado as suas lutas contra as hortes espirituais e tem tornado, ou tem se posicionado, tem tornado essas lutas como lutas contra os problemas sociais. Uma igreja que não sabe orar, que não sabe a vontade de Deus, que não sabe se posicionar diante de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para aquilo que nós entendemos que é a igreja do primeiro século, ninguém fazia obras sociais mais impactantes do que a igreja do Senhor. Por exemplo, uma criança que nascia no Império Romano, uma menina que não era esperada em sua família, ela era deixada no lixão para os urubus, para morrer lá. Sabe o que os cristãos faziam? Iam lá, pegava a criança e criava a criança, com todo o amor. Que lindo isso, né, irmãos? Mas isso é governado por uma vida espiritual, que gera ações numa vida natural. É um estado do estar cheio do Espírito, que gera reações para o exterior. Existe um fluxo correto. E nesse movimento novo que nós estamos tendo hoje, ele está afetando, por exemplo, a interpretação da Bíblia. As pessoas estão deixando de interpretar a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo e à luz da própria Bíblia, para interpretar a Bíblia à luz de um sentimentalismo egoísta, antropocêntrico do sentir. Para muitos, a Bíblia é a palavra de Deus quando, por exemplo, eu leio e sinto algo, ali no etéreo,
Nesse momento, ela é a palavra de Deus. E esse tipo de sutileza, irmãos, tem entrado na igreja e tem moldado pensamentos sem muitos perceberem, e tem reordenado as condutas de muitos. E nós precisamos de ter um profundo zelo com isso. E aqui eu quero repetir uma citação que eu fiz da última mensagem, que eu julgo ser importante. A institucionalização da fé é o fruto de uma igreja sem a realidade do poder do Espírito Santo. Uma igreja assim, ela não gera cura, ela emite receitas. Uma igreja assim não transforma, ela ajusta as situações. Uma igreja assim, ela é canal de salvação, que deveria ser um canal de salvação espiritual, mas ela trabalha para uma regularização social. Porque, na realidade, nesses detalhes, esses movimentos têm em vista uma inclusão social e não espiritual, e não para a vida eterna. E muitos estão entrando por esses caminhos. Uma igreja assim, irmãos, ela não anseia a presença ou a volta do noivo, do esposo. Ela não anseia, ela não deseja. Ela está satisfeita e feliz com as notícias que um dia virá um Senhor. Ela não geme, ela não chora, ela não ora, ela não diz com a sua vida e com o seu testemunho: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ela está satisfeita com a intelectualização da fé cristã, convencida em sua mente e em suas emoções. As virgens nécias, e quando nós traduzimos a palavra nécias, uma das traduções é incrédulas, falharam em subestimar a necessidade de mais azeite, de mais vida espiritual, de mais unção espiritual. Elas falharam nisso. O servo, aqui negligente, ele falhou em subestimar a responsabilidade com um chamamento, com um chamado. Nós vimos aqui no versículo 14. Eu quero ler de novo, porque eu vou entrar nesse versículo 14 para ir fechando a mensagem. Mateus capítulo 25, versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos. Existe um chamado aqui. E entregou-lhes os seus bens. A falha das virgens está relacionada com a vida interior. E a falha do servo está relacionada com a vida exterior. A vigilância, quando nós estudamos essas parábolas aqui, é a marca dos servos de Deus. E é uma marca, e essa marca, ela não é passiva. Uma vida de vigilância, irmãos, não é uma vida somente de ficar conferindo as notícias. Tem guerra. Tem peste. Que coisa horrível que eu estou lendo aqui no noticiário que está acontecendo. Cuidado. Isso é uma vida restringida nesse âmbito, somente de passividade nas informações que circulam na sociedade. Quando nós meditamos e refletimos sobre a palavra dos talentos, nós percebemos que essa vida, ela é ativa. Ela gera esse reflexo de ação de Deus. A fidelidade do testemunho interior, ela está relacionada, e aqui eu vou colocar mais uma palavra, ela corresponde à medida do testemunho interior. Sem uma realidade de testemunho ou de vida interior, não há realidade de um testemunho de uma vida exterior. Então, aquilo que se vê numa árvore com folhas bonitas, mas sem fruto, reflete a realidade interior. Isso é claro para nós.
É óbvio para nós. O chamado de Deus que nós vemos aqui é para os seus servos. Deus não chama aqueles que não são servos, primeiro ponto. E esse chamado aqui é uma convocação pública, pessoal, porque é pelo nome, e personificada, porque é o Senhor que vai e chama. Essa é a condição, irmãos, do nosso chamado, do nosso chamamento. Os servos de Deus têm um chamado nominal e pessoal. O Senhor nos chamou, o Senhor nos constituiu e o Senhor confiou a nós as suas dádivas, porque é todas dele. E aqui eu quero ler Efésios capítulo 4 e versículo 1. Os irmãos que quiserem abrir. O texto, muito conhecido, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, em algumas versões, e segundo alguns manuscritos antigos, diz, no Senhor, ou em Cristo, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Então aqui nós temos algumas palavras que nós poderíamos elencar, porque rogo-vos, Paulo está falando dessa exortação solene para um dever sagrado. Então Paulo coloca esse rogo-vos, é uma exortação solene, mas quando ele fala da dignidade, ele fala de uma dignidade que é de acordo com o chamado, da dimensão e do peso do chamado, em compatibilidade com o chamado. Nesse ponto aqui, irmãos, é a dignidade do que chama, a dignidade do chamamento, dessa convocação, mas também a dignidade da resposta que nós vamos dar. Então, pega toda essa dignidade. E eu quero ler para você 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que diz assim: nos salvou e chamou-nos com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Aqui fala de uma santa convocação, um santo privilégio, um santo chamado, um santo encargo. Fala esse elevado chamamento de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero fazer mais algumas citações. Filipenses capítulo 1, versículo 27, eu vou ler para você. Diz assim: deveis portar-vos dignamente, e aqui diz, conforme o Evangelho de Cristo. Aqui está falando da dignidade do nosso comportamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 12, na versão Reina Valera, diz assim: e vos encarregávamos de que andasseis como dignos de Deus. Vejam só, dignos de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Colossenses capítulo 1 e versículo 10, que diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então aqui a frase que eu destaco é andar dignamente diante do Senhor. Irmãos, considerando o nosso estado de fragilidade humana, de pecado, que muitas vezes nós erramos e erramos novamente, automaticamente, quando nós lemos esses textos e entendemos esse nível e esse peso do chamamento, nós entendemos automaticamente que pressupõe-se o ser cheio do Espírito, porque sem a vida do Espírito Santo habitando em nós, irmãos, não há uma resposta e nem um testemunho exterior para a vocação de Deus.
Nesse texto aqui, nós temos a palavra vocação e a palavra chamado, que fala ou tem uma mesma raiz, que aponta para qualificar a qualidade do chamado, a qualificação do chamado, mas também para essa personificação do chamado. Um coração para servir a Deus é um coração que tem cravado em seus olhos, em suas emoções, uma gratidão natural pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. E aqui, nesse ponto, nós temos, eu diria assim, algo a refletirmos. Porque quando nós pensamos nesses servos que receberam dos talentos, nós percebemos que o que recebeu 5 talentos, havia algo diferente nele. Era a quantidade dos talentos? Era isso que fazia diferença? Não, porque quando o Senhor foi entregar, Ele apontou para o assunto da fidelidade. O algo diferente que havia era a alegria. Irmãos, uma visão renovada da obra de Cristo enche os nossos corações de alegria para servir. Se você tem sentido um peso em servir a Cristo, uma tristeza ou uma frustração ou qualquer sombra dessas coisas, a sua oração diante do Senhor é: Senhor, renova a minha visão da obra de Cristo e enche o meu coração de alegria e de vigor espiritual. Sabe por quê, irmãos? Quando nós olhamos a obra realizada na cruz do Calvário, e quanto mais nós enxergamos ela, mais nós percebemos o quão indigno nós somos. Você percebe que nessa parábola você vê uma indiferença daquele servo que tinha 1 talento? Você percebe que ele era até sarcástico também? Se você olhar o versículo 24 e 25, eu vou colocar algumas palavras aqui para nos ajudar. Você vai perceber tristeza, rancor, inveja e ressentimento. Será que aquele servo que ganhou 1 talento, após ter visto os outros com 5 e com 2, não sentiu inveja? Será que o coração, ou sobre o coração dele, não se abateu uma tristeza pelo estereótipo das atividades, das qualificações humanas? Será que sobre o coração dele, essa inveja não se enraizou, e ele não se enrijeceu, e abandonou o serviço? Esse é um ponto, irmãos, que nós precisamos de sondar os nossos corações. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso 1 talento é pouco demais. E que nós merecíamos mais. Afinal, a visão que nós temos de nós é uma visão egocêntrica que maximiza as nossas qualidades e coloca para debaixo do tapete todos os nossos pecados e as nossas debilidades. É por isso, irmãos, que nós precisamos de uma visão renovada da obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque quanto mais você ver Cristo, a glória de Cristo, a obra de Cristo, você vai perceber: eu não mereço. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7. Quando você olhar para o seu irmão, independente da medida que o Senhor confiou para ele, você vai olhar para ele com alegria e com misericórdia, tanto para o maior como para o menor, tanto para o que tem sucesso em seus, eu diria assim, empreendimentos, como para aquele que está tropeçando também. Por quê? Porque o seu olhar é de amor e de misericórdia, porque você percebe e vai se ver como merecendo menos do que todos os demais. Essa era a visão de Paulo.
quando Paulo se percebia o menor dos apóstolos, o menor dos santos, o mais miserável. Na medida que nós vamos crescendo na visão espiritual, nós vamos diminuindo na visão sobre nós mesmos. E aí, irmãos, vem o tom de alegria nas nossas vidas, em servir o Senhor com nosso 1, 2, 5, 10 talentos, com alegria e com vigor. Aqui eu quero colocar uma frase aqui para nós aprofundarmos esse ponto que eu julgo ser muito importante. A capacidade do servo em servir está ligada à capacidade do servo em se alegrar. Porque todo servo que serve ao Senhor com alegria, ele serve ao Senhor independentemente da quantidade de virtudes que ele tem. E ele, na obra de Deus, se torna um cooperador dos outros, os maiores e os menores, com um olhar de misericórdia, de amor, de compaixão. É o fruto do Espírito, irmãos. Quando nós olhamos a carta de 1 aos Coríntios, você vai perceber algo muito marcante lá. A disputa entre os irmãos, o classismo, a separação, a rivalidade sobre quem era o maior. E a disputa deles era tão severa que era não só quem pessoalmente era o maior, é quem tinha, e eu vou colocar aqui uma frase costumeira, um pai espiritual maior. Ah, o meu pai espiritual é Paulo. Ah, o meu pai espiritual é Silas. Aí tinha os mais santarrões. Ah, o meu pai espiritual é Cristo. Aqui não é homem. Mas, irmãos, quando o Senhor constrange o nosso coração, o Senhor enche o nosso coração de amor e alegria para o serviço na casa de Deus. À medida da capacidade de se alegrar, não se esqueça disso, irmãos. À medida da capacidade de se alegrar diante de Deus e com as coisas de Deus, é a mesma medida da capacidade para servir a Deus e aos irmãos. Nós precisamos de estarmos atentos a isso. Meus irmãos, nós precisamos de um renovo espiritual, que revigore e restaure a nossa alegria e o nosso olhar para a obra de Deus, para servirmos ao Senhor com alegria, com virtude, com disposição, com liberalidade, para servirmos ao Senhor não com rancor, não com disputas, mas com alegria diante de Deus, independente muitas vezes do erro do outro, ou da virtude do outro. Nós somos a Assembleia de Deus, a Assembleia Universal de Deus, o corpo de Cristo, e esse óleo da alegria tem que ser derramado e tocar todas as nossas vidas. Eu quero fazer uma citação aqui para concluir e parafrasear um comentário que um irmão fez num livro sobre inveja. O inimigo interior, esse é o título do livro, Bob Sorger, alguma coisa assim. Nos últimos dias, olha o comentário que ele fez, me chamou muita atenção. Nos últimos dias, o Senhor vai levantar uma multidão de pessoas com um talento, que com alegria reavivada, irão confundir e vencer o nosso inimigo. Então, nesse ponto, nós temos esse olhar escatológico. Aqueles que estão parados, enferrujados, que o Senhor traga esse reavivamento espiritual. Meus irmãos, que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor sonde o nosso serviço, que o Senhor sonde a medida de alegria que todos nós temos. Que nesses últimos dias o Senhor sopre
aquela chuva seródia que nós clamamos e pedimos, e que Ele sopre sobre os ossos secos da falta de alegria e da falta de vigor espiritual, e transforme isso tudo em serviço espiritual na casa de Deus e para o povo de Deus. Que o Senhor, irmãos, nos traga uma realidade viva e abundante no nosso homem interior, e que isso seja traduzido numa expressão do testemunho de Deus na vida exterior, para continuarmos servindo a Deus e aos nossos irmãos. Que o Senhor renove o nosso olhar para a cruz de Cristo, para a obra de Cristo, para que nós olhemos para nós mesmos, entendemos o quão pequeno nós somos, para que quando nós olharmos para os nossos irmãos, nós entendemos e assim olharmos para eles como maior do que nós, porque a casa de Deus, a medida é o amor, e a medida é a alegria, e a alegria no e do Espírito Santo, e a nossa alegria é o Senhor, irmãos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, quantas vezes nós precisamos de voltar a palavras antigas, Senhor, para sondarmos os nossos corações. Passa, Senhor, em revista as nossas almas. Passa em revista as nossas mentes, Senhor. Sonda, Senhor, a realidade de alegria dos nossos corações, Senhor. Aqueles servos que receberam os talentos e que com alegria partiram para trabalhar, trabalhar esses talentos, voltaram e receberam do Senhor um gozo celestial, ou seja, receberam mais alegria. Senhor, essa é a medida que nós queremos, Senhor. Renova a alegria do Senhor nos nossos corações, Senhor. Nós queremos, ó Deus, passar os últimos dias desfrutando de uma alegria abundante com os nossos irmãos, te servindo, te adorando, te louvando e servindo aos nossos irmãos. Senhor, nos conduz, ó Deus, a amarmos os nossos irmãos que têm mais talento do que nós, Senhor, a olharmos para esses irmãos e cooperarmos com eles, Senhor. Ó Deus, sonda os nossos corações e nos dê, Senhor, uma medida renovada da alegria espiritual, Senhor, para vencermos as trevas, Senhor. Levanta, ó Deus, essa multidão de irmãos de um talento, Senhor, que estão frustrados, que estão cansados, ó Deus, que estão decepcionados, ó Pai, e que muitas vezes alimentam em seu coração uma inveja pelos outros que têm mais talento, Senhor. Renova a visão da obra de Cristo na vida desses irmãos, e levanta, Senhor, essa multidão de irmãos com um talento, Senhor, para que todos nós cooperemos na tua casa, para a glória do teu bendito nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor.